Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigada por estar aqui em mais um vídeo do meu canal Neuropotencializando. Então, toda quarta-feira estou trazendo novos assuntos, conteúdos sobre alfabetização, sobre aprendizagem, para ajudar um pouquinho os pais aí que estão com alguma dificuldade, alguma dúvida, para ajudar os filhos que estão aí em idade escolar. E eu gostaria de começar o vídeo de hoje com uma história. Um homem com síndrome de Asperger, que trabalhou como entregador, entendeu perfeitamente que estava fazendo a entrega no lugar errado. Ele pensou: aqui vejo muitas crianças, algumas jogando bola, outras correndo, outras conversando juntas. Existem poucos adultos, somente 2 ou 3 olhando as crianças. O prédio é uma grande e sólida casa e há um pátio na frente dela. Ah, é uma escola. Eu quis trazer essa história para que vocês vivenciassem por um momento como é o olhar, como que uma pessoa com autismo enxerga o mundo. Então eles enxergam os detalhes, diferente da gente que entende o todo, para depois focar em detalhes. A pessoa com autismo trata as informações de forma separada, para depois formar o todo, para depois ver por inteiro. No último domingo, nós comemoramos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E eu resolvi então aproveitar a data para trazer um pouco aí do que eu tenho aprendido ao atender crianças com esse transtorno. A pesquisa mais recente indica que 1 a cada 36 crianças são diagnosticadas com esse transtorno. Esse diagnóstico é realizado por um neuropediatra e ocorre através da observação clínica do médico, da equipe multidisciplinar que atende essa criança e também dos relatos dos pais, dos familiares e também da escola. Mas não é porque nós temos muitas pessoas com esse diagnóstico, é que nós temos um padrão de características únicas. Para que a pessoa tenha o transtorno, são levadas em consideração alteração em 3 critérios principais, que é alteração na comunicação, alteração na socialização e alteração no comportamento. Então, todas as pessoas que possuem autismo, elas possuem um comprometimento, uma alteração nesses 3 itens. Porém, dentro desses critérios, existem diversas características. E essa diversidade de combinações faz com que existam pessoas muito diferentes, mas que possuem o mesmo diagnóstico. Para exemplificar, nós temos pessoas então com espectro que possuem o isolamento social total, já outras pessoas que têm interação, porém elas possuem dificuldade em iniciar uma conversa ou de manter uma conversa. Entre as características que mais se destacam estão os déficits na linguagem, a dificuldade na compreensão do abstrato, não saber lidar com as próprias emoções e ser indiferente às emoções de outra pessoa, pouco ou nenhum contato visual, possui interesse restrito, comportamento repetitivo, estereotipias que pode ser balançar o corpo, balançar os braços, rodar, bater a cabeça, ecolalias, então quando a pessoa fala frases ou palavras repetidamente, alterações sensoriais, andar na ponta dos pés. Alguns casos possuem hiperfocos, o uso sem função de objetos e brinquedos. Talvez você já tenha ouvido falar que o autismo pode ser considerado leve, moderado ou severo. Essa nomenclatura, ela teve uma modificação e hoje nós usamos o termo níveis de suporte, que seria o quanto de apoio que essa pessoa com autismo necessita. Então, eu vou ler aqui as características de cada um dos níveis, como que é considerado nível 1, nível 2 ou nível 3. Então, nível 1, exige apoio. Ocorrem déficits na comunicação social, dificuldades para iniciar interações sociais, fala frases completas e se envolve na comunicação, mas apresenta falhas na conversação com os outros. Inflexibilidade comportamental e interesses restritos.
Problemas na organização, planejamento são obstáculos à independência. E necessidade de apoio ocasional. Então, de vez em quando ela precisa de apoio, não é sempre que ela precisa de apoio, mas em várias questões, várias áreas, ela necessita de apoio. Já o nível 2 exige apoio substancial, déficits graves nas habilidades de comunicação social e verbal e não verbal, prejuízos sociais aparentes, mesmo na presença de apoio. Apresenta limitação em iniciar interações sociais, que são muito comprometidas. A fala é simplificada e a compreensão também pode ser. A inflexibilidade do comportamento, dificuldades em lidar com as mudanças. Comportamentos restritivos repetitivos aparecem com frequência suficiente para serem óbvios ao observador e interferem no funcionamento em uma variedade de contextos. O nível 3 exige apoio muito substancial, déficits muito graves de comunicação social, verbal e não verbal, que causam prejuízos graves de funcionamento, grande limitação em dar início a interações sociais e resposta mínima às interações, significativa limitação na fala ou ausência do comportamento vocal, inflexibilidade de comportamento, muita dificuldade com mudanças, comportamentos restritos, repetitivos que interferem acentuadamente no funcionamento em todas as esferas sociais, comunicativas e acadêmicas. Dificuldade ou incapacidade em lidar com pequenas alterações na rotina diária. Como é possível perceber, os níveis 2 e 3 de suporte, eles não geram dúvidas. O que gera dúvida é quando ocorre o nível 1 de suporte, onde é preciso de muita observação dos familiares para perceber os pequenos detalhes e levar já o quanto antes a criança para uma avaliação, que ocorre não só com o neuropediatra, mas também com uma equipe multidisciplinar. A escola possui dificuldades de atender crianças com autismo, pois ela apresenta um repertório diferente das outras crianças com a mesma idade cronológica. E nem sempre a maneira convencional de ensino funciona. Por exemplo, às vezes a criança não segue os comandos do professor. Às vezes ela não imita os colegas. Ela possui também dificuldade em generalizar a aprendizagem. Ela possui também dificuldades na flexibilidade cognitiva, então ela não consegue lidar muito bem quando algo acontece fora da rotina que ela está acostumada, ou quando tem que mudar de atividade. Como que nós podemos ajudar as crianças com autismo? Lembra da história do início desse vídeo? Então, as pessoas com autismo, elas aprendem de forma fragmentada. Então, quando nós damos um passo a passo, facilita muito para que essa aprendizagem aconteça. Outro aspecto importante é estimular um canal sensorial por vez. Não colocar muitas informações de uma vez para aquela criança. Cuidar das palavras que for usar, não usar termos muito abstratos, usar sentenças mais curtas e também falar de forma clara e objetiva. Então lembra que agora a classificação do autismo é por níveis de suporte, níveis de apoio? Então existe uma hierarquia, uma classificação da forma que você apoia essa criança com autismo, essa pessoa com autismo, que vai desde o apoio total até quando ela não necessita mais de apoio. Então, o primeiro apoio é o apoio total, é quando a gente ajuda a criança de forma física, então a gente faz junto com a criança. O segundo é o apoio modelo, então o especialista, o professor, ele dá um modelo para aquela criança. O terceiro é o apoio gestual, é quando nós apontamos para a criança para que ela consiga realizar a tarefa. O próximo é a independência assistida, onde a criança realiza atividades sozinha, porém a gente observa o seu desempenho. E por último, é a independência, quando ela consegue realizar sozinha a atividade. Em relação à alfabetização, não é toda criança com autismo que possui dificuldade em aprender a ler e escrever. Algumas, inclusive, aprendem a escrever com 3, 4 anos sozinha.
Isso acontece quando ela tem um hiperfoco em letras, então ela acaba conseguindo ali fazer a leitura e escrita de palavras. Porém, a gente precisa então verificar se essa leitura ela é feita com compreensão ou se ela apenas consegue decodificar as palavras. E na parte da escrita, se ela realmente consegue formar palavras ou se ela está apenas copiando, porque ela decorou a palavra, ela memorizou a forma como escreve aquela palavra. O ideal é que toda criança com autismo tenha acompanhamento com uma neuropsicopedagoga. Isso porque nós trabalhamos de forma precoce para evitar que a dificuldade aconteça, para estimular as habilidades que são necessárias para que ela aprenda os conteúdos escolares. Além dos atendimentos com uma neuropsicopedagoga, são essenciais também as terapias com psicóloga, fonoaudióloga e também uma terapeuta ocupacional. E é isso o vídeo de hoje, espero ter esclarecido algumas questões sobre o transtorno do espectro autista e deixe aqui a sua dúvida, a sua mensagem, seu apoio, seu curtir e te espero aí na próxima semana com mais um conteúdo sobre aprendizagem.